Não sei se vocês têm filhos, eu tenho 2 filhas, casado, e um dos momentos que eu tenho mais paz e tranquilidade para seja pensar sobre a vida, fazer uma oração, para aqueles que acreditam em Deus, ou até relaxar o corpo, escutar uma música. Eu sempre uso o carro, meu momento que eu vou para academia, todos os dias de manhã eu vou e falo, eu uso o carro para poder pensar e também poder conversar. Não sei se vocês me conhecem, mas eu trabalho com atletas, algumas famílias aqui no Brasil, famílias que são donas de grandes marcas, pensando em promoção de saúde mental e saúde emocional. Então eu trabalho com um time multidisciplinar, a gente entra nessas famílias ou com esses atletas com psicólogos, com psiquiatras, que são os profissionais da área da saúde. E eu entro na meditação, né? A meditação é meu carro-chefe. Eu trabalho e estudo meditação desde os meus 18 anos. Comecei por volta de 96, 97, 1996. Uma época que meditação não era uma prática mais espiritual. Tinha alguns estudos científicos que falavam sobre a importância da meditação, do ponto de vista de ensaios clínicos, etc. Mas uma produção científica robusta, mostrando os benefícios da meditação, ainda não existia no ano 2000. Então a prática ainda era considerada muito mais para um viés espiritual do que para um viés científico. Hoje em dia, 2026, a meditação se tornou protocolo. O que significa isso? Ela é protocolo em tratamento de ansiedade, por exemplo. Então, é muito comum as pessoas hoje entrarem em processos terapêuticos com psicólogos e tratamento com psiquiatras ou neuros e serem abordados por esses profissionais, também por médicos do sono, sobre a importância da meditação. Porque qualquer pessoa que estuda sobre saúde mental e saúde emocional vai entender um pouco mais sobre sono, vai entender um pouco mais sobre meditação e sobre outras variáveis, como exercício físico. Então, assim, mesmo hoje em dia, um bom psicólogo, um bom psiquiatra, muito difícil numa anamnese não perguntar como está o seu sono, porque ele é um grande balizador de saúde mental e saúde emocional. E os maiores estudiosos em termos de promoção real de saúde mental e saúde emocional no mundo, eles são estudiosos que todos eles, na maioria deles, abordam a importância da meditação. Então você imagina que existe também um desafio aí, porque a meditação não faz parte da nossa cultura ocidental. A meditação ela surgiu como uma prática espiritual muito mais no Oriente do que no Ocidente. O similar que nós temos em termos de ondas cerebrais em estado de meditação, que o médico Dr. Andrew Newberg, que é um americano fascinante e fantástico as produções dele, ele escreveu livros e estudou o impacto da fé, seja ela através de práticas de meditação ou oração, no cérebro humano. O que ele identificou é, se uma freira fica em estado de oração por muito tempo, e pode ser repetindo um Pai Nosso, uma Ave Maria, se um monge fica em estado de meditação, entoando um mantra, os estados cerebrais que essas pessoas atingem, eles são estados cerebrais muito semelhantes. O que nos leva a concluir que diferentes práticas espirituais e religiosas, e ele faz as ressalvas sobre isso, elas conseguem levar o corpo humano para um estado de relaxamento profundo e que muda a nossa química, pressão arterial, batimento cardíaco, etc. Então isso está bem documentado. Mas no Ocidente a gente não tem cultura. Pra vocês terem uma ideia, quando eu comecei a me interessar por meditação em 96, a minha família, principalmente meu avô, que era um empresário, preocupado que eu estava usando drogas e que eu ia me perder. Eu lembro da preocupação da família. Até engraçado hoje, quando eu dou palestras e treinamentos em empresas, eu falo sobre isso, né? Mas a resistência era muito grande, era mais fácil você falar que ia fazer outras coisas do que você falava que você ia meditar. Então as pessoas já associavam a drogas, a maconha, a se isolar e do mundo, e se perder. Então eu lembro da preocupação do meu avô e também da minha mãe nesse processo. Se bem que minha mãe sempre também gostou um pouco de meditar. Agora, ok. Vamos entender então que meditação se tornou um protocolo médico hoje em dia. E o que é meditar? Por onde eu começo? Aonde eu vou? Porque nem todo mundo aprende bem, por exemplo, sozinho. Nem todo mundo aprende bem com aplicativos. Nem todo mundo consegue aprender bem, por exemplo, dentro de um perfil de
autodidata, né? As pessoas, por isso que a gente tem tantos personal trainer, alguém que vai com você. O ser humano, ele aprende mais quando ele tem companhia, quando ele tem um suporte, vamos dizer assim, né? Por isso que hoje em dia as mentorias cresceram tanto em todas as áreas, dentistas dando mentorias para outros dentistas, advogados dando mentoria para outros advogados. Me parece que não é a falta de conhecimento ou a falta da possibilidade, por exemplo, de você aprender a meditar, entre aspas, sozinho, só lendo livros e fazendo cursos online, vamos dizer assim. Na minha época, para aprender a meditar, eu precisei viajar. Eu lembro que eu morei um tempo na Europa, morei um tempo nos Estados Unidos, no Canadá, e pratiquei as meditações das mais variadas linhas, que vinham recheadas de conceitos de dogmas, de doutrinas, que para você meditar você precisava sentar em uma certa posição, você precisava se alimentar de certo jeito, parar de comer carne, algumas. Outras linhas falavam que você precisava parar todas as medicações. Então era um pré-requisito. Para você entrar naquela linha de meditação, você precisava parar todas as medicações de pressão psiquiátrica, você precisa estar limpo. Olha que perigo isso, né? E até hoje existem escolas em alguns países do mundo que impõem esses limites muito sérios do ponto de vista médico, né? Como é que você para uma medicação? Então, existia era muito nebuloso esse lugar de praticar meditação. E ainda eu acredito que em 2026 porque eu vejo quando eu converso na minha roda de amigos, né? Eu quero meditar, mas por onde eu começo? Quais as linhas de meditação que existe? As pessoas ainda associam, vou fazer um retiro num templo budista. Só que para você participar de um templo budista, você vai precisar entrar nas linhas de crenças budistas. E às vezes isso entra em conflito com a sua religião evangélica, com a sua religião católica. Então existem essas barreiras de entrada para a meditação. E existem outras barreiras que são ainda mais difíceis, que nós somos treinados pelo nosso mundo moderno, com atenção fragmentada, com você ter notícias muito rápidas, posts no Instagram. A gente desenvolveu uma atenção, como tudo é treino na vida, tudo é treino. A gente treina o dia todo para atenções, microatenções. Quando vem um conhecimento um pouco mais denso, ou que você precisa prestar atenção 10, 15 minutos direto, o seu cérebro não está treinado para aquilo, ele quer ficar fazendo micro fissuras para que ele consiga interpretar alguma coisa. Quem é professor, colegas professores aí, professores dentro da escola, como é difícil hoje em dia você entreter a atenção do aluno, porque você está competindo com um treinamento de microatenção. Então assim, a gente tem essa outra barreira. Então vamos dizer assim que você encontrou uma linha de meditação que se adequa ao seu perfil de crenças religiosas, ou você tem muita força e muita curiosidade, você vai estudar, ler, vai tentar praticar as mais variadas linhas, você ainda vai se sentir sozinho. Porque eu me senti também, lá atrás, muito mais do que hoje em dia. Porque não era um assunto que podia se falar. Fora isso, a dificuldade de você conseguir entrar em estados meditativos. Porque essa microatenção faz com que você não consiga sentar, fechar os olhos, ficar respirando. E tem várias linhas de meditação, né? Mas uma meditação em silêncio pode causar ainda mais ansiedade, você parar e ficar em silêncio. Meditação onde você entoa um mantra, tem vários tipos de meditação. Mas as grandes barreiras de entrada são essas que eu disse. O que faz com que a meditação hoje em dia, na minha visão, é uma das técnicas com mais robustez e sustentação científica de ser importante, as que os médicos e psicólogos mais falam, e a que tem menos lugares reais de auxílio para que você navegue e encontre essa prática. Então esse cientista Andrew Newberg, ele dedicou a vida dele para estudar sobre esses estados, né, de oração meditativos. Ele mostra que você meditar sentado no sofá, você meditar sentado no chão, não vai variar as ondas cerebrais que você vai atingir. Se você entoar um mantra, se você rezar um Pai Nosso repetidamente, num lugar de silêncio, numa posição que seja confortável para você, por X tempo, se você adicionar um elemento como música, tudo isso colabora para que você entre em estados mais profundos de meditação. Mas isso requer treino. Meditação, e eu sou um professor de meditação há tanto tempo, a meditação, para ela dar certo, ela precisa ser encarada como, por exemplo, um exercício físico. Você não começa levantando 20 quilos no seu bíceps se você nunca fez levantamento de peso no bíceps. Você começa mal e mal com 1 quilo, 2 quilos. Tem gente que tem até vergonha de ir na academia levantar pesos pequenos, mas é assim que se começa, com poucas repetições, até o seu corpo se adaptar. Então precisa, sim, de um método estruturado
que eu chamo método de construção de presença, aonde a meditação é uma das técnicas finais. E existem pré-meditações, estados pré-meditativos, exercícios que você faz de olho aberto, exercícios que você pode fazer no carro, exercícios que você pode fazer antes de uma reunião, no banheiro do seu escritório, que vão já condicionando o seu cérebro para entrar e aprender estados pré-meditativos. Quando for a hora de você meditar profundo, 20 minutos, que é o sonho de qualquer pessoa, você já vai conseguir entrar nesse estado meditativo com muita facilidade, porque você fez esse pré-treino e você entendeu como fazer esse pré-treino. Então, meu objetivo aqui com vocês, sempre falando bastante de meditação, que é meu carro-chefe, falo também sobre outras variáveis, porque dentro da meditação, como eu falei, assim como dentro da saúde mental e emocional, a meditação faz parte de um escopo muito sério de saúde mental e saúde emocional, assim como sono, psicoterapia, apoio medicamentoso com psiquiatras, faz parte sim de uma criação, de uma robustez de saúde mental e saúde emocional, que aliás é um tema também muito nebuloso, eu falo, né? Eu lembro da minha bisavó, quando eu falava para ela faleceu depois dos 90 anos. Uma alimentação saudável, ela não sabia o que era proteína, carboidrato e gordura. Hoje, se você pega um adolescente, até uma criança de 10 anos, já sabe o que é proteína, carboidrato e gordura, a importância desses macronutrientes, esse conhecimento que faz parte da nossa cultura, ele não é de agora, né? Ele é um conhecimento que já existia antes, mas agora virou parte da nossa cultura nesses últimos 20 anos. A minha bisavó não tinha. Então eu vejo também que a meditação, ainda a gente está naquele momento, que é semelhante à minha bisavó, saúde mental, meditação e saúde emocional, é um tema novo, que requer muito falar sobre ele, requer muita discussão sobre o tema, trabalho de palestras em empresas, palestras em escolas, a inserção dessas matérias dentro do currículo das crianças. Vamos falar sobre o assunto de saúde mental e saúde emocional. E, para fechar esse vídeo, que eu acho mais importante, para a gente falar de saúde mental, meditação e outros temas, a necessidade de uma equipe multidisciplinar. Cada vez mais eu vejo abordagens diferentes da psicologia, porque a psicologia tem várias linhas, psiquiatras, a visão dos psiquiatras, fono, fisioterapeuta, são todos profissionais que, quando trabalham em conjunto, conseguem promover de forma robusta e sustentável maior saúde mental e saúde emocional. Médicos, por exemplo, dos esportes, médicos de longevidade, neuros, geriatras, que são médicos que estudam um pouco mais o sistema humano, são médicos e medicinas que, quando bem utilizadas em conjunto com outros profissionais, o exercício físico é importante demais. Tudo isso colabora para uma promoção de saúde mental e saúde emocional. Então eu não acredito em saúde mental e emocional que só um profissional de uma área da saúde falando sobre o tema. Ele não vai conseguir promover uma saúde mental e emocional robusta porque requer uma equipe multidisciplinar.